Mais um episódio do Expatria saindo do forno. Hoje eu fui para a Alemanha, não fisicamente, obviamente, conversar com o Renato Castello. O Renato é carioca, hoje ele mora em Munique. Vocês vão saber mais sobre a história dele no episódio. O que eu queria falar para vocês hoje, antes de começar, o Renato entrou em contato comigo porque ele tinha essa história interessante para contar e a gente combinou, a gente organizou e aí está o episódio para vocês ouvirem. Eu convido a todos vocês que têm histórias interessantes para contar e que têm interesse em compartilhar a tua experiência, de entrar em contato. Assim a gente pode divulgar e contar para as pessoas que nos escutam as histórias interessantes sobre designers. Galera, desculpa, eu estou no aeroporto, eu vou tentar editar esse som, não sei se eu vou conseguir. Mas sem mais delongas, é isso aí, fiquem com um novo episódio. Não esqueçam, por favor, das recomendações, das estrelinhas, para ajudar as outras pessoas a encontrarem conteúdo. É isso aí, sem mais delongas. Muito obrigado a todos e vamos ao episódio. Abraço! Amigos do Expatria, hoje eu vou falar com o Renato. O Renato é um designer que mora na Alemanha, ou seja, hoje nós fomos para a Alemanha. E ele tem uma história bem interessante e bem diferente também do que a gente conversou com os outros designers, porque ele praticamente se mudou sem ter nenhum emprego certo e, na verdade, ele foi acompanhando a esposa dele, que é alemã. Ele vai contar para a gente todos os detalhes. Renato, agradeço você por ter participado, por ter aceitado o convite. E eu queria que você, como todos os outros episódios, desse uma intro de quem é você, como é que você caiu nessa área de design e daí como é que você foi parar na Alemanha. Conta um pouquinho dessa história pra gente, para depois a gente tratar dos outros assuntos, por favor. Beleza. Antes de tudo, na verdade, eu queria parabenizar você, Alisson, pela iniciativa com o Expatria e também agradecer pela oportunidade de eu estar podendo compartilhar a minha história. Prazer é todo meu. Hoje, assim, acho a iniciativa muito legal. Então, meu nome é Renato, eu sou um designer carioca. Eu, na verdade, morei a minha vida toda, né, no Rio de Janeiro, antes de vir para cá, para Munique. A minha história com design, ela começa bem cedo, mas, assim, a minha carreira mesmo como designer, ela começou na ESD, né, quando eu ingressei no curso superior de design lá, que é até bem interessante, que é um curso integrado, onde você não escolhe uma habilitação, como é no Brasil, né? Você é quase que obrigado a fazer tanto a parte de desenho industrial, que é tipo industrial design mesmo, de design de produto, quanto a parte de habilitação visual. Era mais ou menos como eu fiz na PUC. Na PUC era assim também. Pois é. Isso é bem legal, porque assim, depois eu não sabia na época, né? Não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas existe um paralelo muito bom dessa formação com a coisa do design de produto, né? Porque você aprende um pouco, por exemplo, de ergonomia, usabilidade, que vem da parte de desenho industrial, e também a questão de tipografia, layout, percepção visual, enfim, todos esses aspectos mais do design visual, né? De programação visual. É verdade. Então, achei assim, essa formação foi bem interessante, e lá foi onde começou a minha carreira, porque lá foi onde o André Braz, né? Que era o gerente de design da Globo.com, me achou e me encontrou lá. Aliás, eu nem sei exatamente como que ele me encontrou. Eu só lembro do RH da Globo me ligando em algum momento, perguntando se eu queria fazer parte do programa de estágio da Globo.com e, obviamente, para mim, assim, isso foi super legal. Fui lá ver o que era, conversei com o Braz e bem rapidamente eu me vi estudando na ESG, né, que é uma universidade assim, que para mim era tudo muito novo e muito interessante, e a minha paixão por design estava se desenvolvendo ali. E acabei entrando para a Globo, que foi uma outra universidade, né? A Globo.com, você conhece algumas pessoas que trabalharam lá, você sabe qual é a densidade de talento que tem lá, assim, é incrível. Então, basicamente... E todo mundo menciona essa questão de que lá é uma grande escola também, né? Pois é. E aí eu basicamente tinha quase que full time, quase que duas universidades, né? Que era na ESG de aprender mais o design, mais na fundação, né? Que era um pouco mais old school. E na Globo.com de mesmo ser uma esponja sentado lá, entendeu? De umas feras mesmo do design e tentar aprender o máximo, absorver o máximo que eu podia. Então, assim, foram
uns anos assim de aprendizado muito intenso e que basicamente foi o que definiu assim, minha carreira, a minha paixão por design de produtos, né, de produtos digitais nesse caso. E foi de lá, assim, até hoje, quase que diariamente, eu tiro aprendizados daquela época, né? Eu uso a Globo como exemplo, por exemplo, para me guiar no meu dia a dia. Sim. E daí, como é que você conecta daí a tua passada pela Globo com a tua mudança para a Alemanha? Ou elas não estão conectadas? Então, o que está conectado, na verdade, é minha passada pela universidade e a minha mudança para a Alemanha, porque foi lá na universidade que eu encontrei tipo, a mulher que hoje é minha esposa, né? Era minha namorada na época. E eu lembro, por causa dessa oportunidade da Globo, nosso relacionamento foi se amadurecendo, enfim. Uhum. E eu fiz um acordo com ela, entre aspas, de que ela ia se mudar para o Brasil primeiro, morar comigo lá, para eu também poder ter essa oportunidade de aprender. Na época, eu comecei estagiando na Globo, mas depois fui efetivado. Enfim, queria experienciar isso, não queria travar isso e me mudar para cá sem ter essa experiência toda. Então, foi na universidade que eu conheci minha esposa, a gente fez mesmo quase que um acordo de que ela ia ficar morando 3 anos no Rio de Janeiro comigo, e depois desses 3 anos a gente ia vir para Munique. Uhum. E, na verdade, essa foi uma das razões porque eu saí da Globo bem antes de vir para Munique, né? Eu saí da Globo.com aproximadamente 1 ano e meio antes de eu me mudar para cá, porque primeiro porque eu estava gostando demais, e eu fiquei pensando, tipo, nossa, se eu ficar mais tempo aqui, vai ser cada vez mais difícil sair. Uhum. Isso foi realmente, parece engraçado, mas foi realmente uma das razões. E a segunda é como eu tinha essa data definida de vir para Munique, eu queria ter 1 ano onde eu experimentasse coisas diferentes profissionalmente antes de vir para cá, entendeu? Porque isso me dava meio que uma área de segurança ali para tentar coisas diferentes e tal. E foi nesse ano onde eu abri um pequeno estúdio aí no Rio de Janeiro, que meio que só sobreviveu 1 ano, que eu também tinha o interesse de experimentar como é que era ter o próprio negócio, abrir a própria empresa, enfim, se relacionar com os clientes e tal. Sim. Então, depois da Globo, eu tive um estúdio de design que foi bem pequeno, assim, que foi mesmo um experimento. E aí, de lá, eu vim para cá, para Munique, ainda com esse estúdio de design, ou seja, ainda com alguns dos clientes e alguns dos contratos que eu tinha lá, né, que, aliás, me ajudaram nessa transição, para eu não vir para cá sem nada, né, sem nenhum income, sem nenhum... Então, pela questão de você ter ido, você tinha cidadania já de algum país europeu, como muitos brasileiros têm, ou você pegou digamos, a tua permissão de morar aí através da tua esposa daí? Não tinha cidadania antes, e eu vim para cá no começo, eu passei quase que 9 meses indo e voltando, assim, pelo visto de turista, trabalhando para minha empresa no Brasil e ficando aqui 3 meses, ficando lá no Brasil 3 meses, ficando aqui 3 meses, foi tipo 9 meses a 1 ano, eu passei nessa brincadeira. Onde eu não trabalhava para cá, né, para a Alemanha. Eu ainda trabalhava para o Brasil e morava no Brasil oficialmente. Uhum. E aí, porque assim, eu e minha esposa, a gente sempre também teve muito bem definido e conversado, né? Esse tipo de relacionamento, você sempre tem que conversar e definir bem esse tipo de coisa, sabe? E uma das coisas que a gente definiu foi que a gente não queria se casar por uma questão de visto, entendeu? A gente queria se casar porque a gente acredita em casamento, enfim, para ser uma data especial. E a gente não queria fazer isso somente para que eu pudesse vir para cá, para a Alemanha. Então, nesse meio tempo, eu também fiquei tipo indo e voltando e tentando fazer o melhor, assim, para ficar perto dela, entendeu? Então, teve um tempo meio de transição até o momento onde a gente se casou, enfim. Foi aliás, super legal. E aí eu decidi vir para cá e a gente veio morar definitivamente aqui em Munique. Legal. Uma coisa que eu sou curioso para saber, eu acho que todo mundo a maioria do pessoal que eu converso, eles praticamente saíram já do Brasil com o emprego certo. Se vocês escutarem os episódios anteriores, né, a maioria do pessoal estava no Brasil trabalhando, também um monte de gente na Globo, outras pessoas em outros lugares, obviamente.
E em um certo momento, um recrutador vai lá, contata a pessoa, começa o processo de entrevistas e a pessoa vai praticamente já com o emprego certo. Pelo que você me contou nas nossas conversas por e-mail, antes da gente gravar o episódio, você foi para a Alemanha, né? E agora você está me contando que você praticamente tinha um estúdio ainda no Brasil, ou seja, fazendo trabalho meio que lá e aqui, mas você não tinha, então, um emprego já certo. Você não saiu do Brasil com nada certo. Sim, Hoje, não tinha. Hoje você já trabalha em outra empresa, você já, né, já é a segunda empresa, pelo que eu entendi. Como é que você se preparou? Como é que você se organizou para achar esse emprego, esse primeiro emprego aí? E como é que foi o processo da adaptação? Então, eu acho assim, eu vim para cá realmente sem um emprego fixo. Não demorou muito, na verdade, para eu perceber que essa ideia também de trabalhar para o Brasil não ia me levar em lugar nenhum, justamente por causa do câmbio, sabe? Eu tinha que fazer muito dinheiro no Brasil para quando convertesse para euros ser alguma coisa, entendeu? Então, assim, não estava funcionando muito bem. Então, por mais que eu tivesse esses trabalhos em andamento do Brasil, isso acabou virando mais um problema do que a solução, entendeu? Porque eu tinha que terminar esses trabalhos, mas, na verdade, por causa do câmbio, isso não me ajudava muito a me estabelecer aqui, entendeu? Então, eu quase tive que adicionar trabalho quase na hora de vir para cá. E, assim, vi sem um emprego, acho que foi, agora voltando, olhando para trás, né? Acho que foi, na verdade, uma irresponsabilidade. Assim, eu não sugiro muito isso para ninguém, porque é realmente uma fase, essa mudança, ou pelo menos foi para mim, uma fase muito difícil, sabe? Você assim, para mim, eu senti como se eu tivesse caído de paraquedas aqui em Munique. Existe a questão da língua aqui, que é um pouco diferente, pelo menos das experiências que eu ouvi dos meus amigos mais próximos, né, que se mudaram para países onde a língua oficial é o inglês. Aqui é um alemão, ou seja, é bem difícil se adaptar, principalmente se você só sabe falar inglês e não sabe tanto, não tem tanto domínio do alemão. Então, eu me vi aqui, assim, caindo de paraquedas, não sabia muito, não conhecia muito a cena de design local, e tudo que você tem por garantido, né, no Brasil se tornou um desafio. Assim. Eu lembro de ir no McDonald's, que é quase que o exemplo de experiência, de branded experience que o pessoal fala, de você vai em qualquer lugar do mundo e é tudo igual. É tudo igual, né? E eu lembro de ir no McDonald's, de pedir um hambúrguer e a caixa, né, a atendente do McDonald's me fazer uma pergunta, se eu queria mais, sei lá, batata, nem lembro qual a pergunta que era. E eu lembro de eu ficar assim, congelado, tipo, o que eu respondo agora? Então, assim, é um momento bem difícil de adaptação, até por uma questão de autoestima, assim. Isso, para mim, foi mais difícil, porque você passa a ser mais ou menos dependente, né? No meu caso, um pouco dependente da minha esposa para, sei lá, ligar para assinar a internet na casa, assim, você passa a não ser capaz de fazer coisas que no Brasil eram mais fáceis, né? E você consegue ver no dia a dia que por mais que você ganhe essa capacidade, você ainda tem uma desvantagem, assim. Então, essa dificuldade de me posicionar também diante da cena de design aqui de Munique, de tentar ganhar alguma visibilidade, de tentar ver o que está... quais são as empresas que estão aqui, isso foi bem difícil, assim, teve uma barreira muito grande. E o que eu decidi fazer para tentar, vamos dizer assim, aliviar um pouco esse obstáculo foi fazer um registro como freelancer aqui na Alemanha, que o meu visto, né, como eles chamam visto de união familiar, te dá o direito de também ser... self-employed, né, ser freela. Eu me registrei como freelancer e na minha cabeça eu tinha essa estratégia de que é mais fácil arrumar um projeto temporário, né, um freela, do que um emprego. Isso vai me dar a oportunidade também de saber, de dar uma olhada como é que essas empresas são, entendeu? Como é que o pessoal trabalha, porque nem isso eu tinha uma ideia, sabe? E isso foi a melhor coisa que eu fiz, assim, disparado. Foi a melhor, tipo, eu agradeço muito de ter tido essa ideia no passado, porque eu lembro que o primeiro cliente que eu tive, enfim, não vou dar muito detalhe, mas eu cheguei lá às 9h02
e o pessoal chegava às 9 lá, né? Eu cheguei lá como freela para ajustar e tomei uma bronca por ter chegado 2 minutos atrasado, uma bronca feia, assim, do diretor de design. Foi ali que eu percebi, tipo, nossa, existe uma diferença, uma barreira cultural também grande e que eu não me adaptei, assim. Então, eu tive que meio que molhar o dedo na água antes em diferentes empresas para achar uma que é um pouco mais próxima, também culturalmente, né? Que eu sou mais um fit na parte de cultura, para não precisar ficar tentando aplicar meio que às cegas, né? E nesse tempo você já conseguia se comunicar em alemão ou você se comunica em inglês daí nesses casos? Não, eu me comunicava em inglês. Hoje em dia, assim, eu tenho um alemão até razoavelmente aceitável, vamos dizer assim. Só esse eufemismo já dá para perceber que não está lá tão bom. Mas o problema é que o alemão também é uma língua muito formal. Então, assim, não basta você saber se virar, entendeu? Se você só saber se virar e não conseguir manter o nível de formalidade na conversa e tal, isso também dá uma impressão ruim, entendeu? Então, para mim, foi muito mais... A única possibilidade, na verdade, né, que foi muito mais fácil, era focar em falar inglês, porque ali eu conseguia manter uma conversa no nível um pouco mais alto, entendeu? Eu não me colocava na situação de desvantagem tanto. Então, obviamente, eu comecei a procurar empresas que eram mais abertas também, tinham times mais internacionais, enfim. Entendi. Enfim, e foi ali, um dos meus clientes foi o Freeletics, que é basicamente uma startup sobre fitness, né, que tem vários fitness apps. E lá foi onde eu comecei a identificar que era o lugar meio que perfeito, tanto em questão de cultura, quanto também em questão do produto, né? Assim, eu adoro esporte, fitness em geral. Então, eu entrei lá como freelancer, mas já de olho em ficar lá mesmo, né? Como full-time, no fim das contas. E aí funcionou, assim. Eu comecei lá, fiquei 1 mês, eu acho, só como freelance. E aí já sentei com o meu chefe na época, né? O diretor de produto. E fiz uma proposta, disse que queria ficar do lado deles também. Eles acharam que o fit foi muito bom. Eles já tinham um time muito internacional, então assim, eles já estavam acostumados também a lidar com pessoas com outras culturas e com outros países. E viam isso também como uma força, né? Como uma qualidade, porque o produto era para ser um produto global, né? Um produto que, aliás, o Brasil, por exemplo, é um grande mercado do Freeletics, então assim, ali foi um encaixe muito bom. Para eles fazia também muito sentido, né? Ter um time multicultural, né? Sim, e daí, então você entrou nessa empresa e hoje você está em outra empresa, correto? Ou seja, sim. Você passou praticamente dessa figura de freelancer design dentro de uma equipe para hoje uma posição mais de manager, correto? Então, conte então para a gente, conte para o pessoal então como é que foi essa transição e principalmente eu acho que tem uma coisa bem interessante aqui e isso também são coisas que a gente tratou em outros episódios. Em empresas grandes a gente vê essa opção de você focar a tua carreira, não, eu quero ser um individual, né? Ou eu quero realmente ser um manager. Porque eu acho que eles viram que o único jeito de crescer era virando manager e tem muitas pessoas que não curtem a ideia de ser um manager, né? Exatamente. E não por isso eles não querem não crescer na carreira. Então eu achei interessante que eles viram esse problema e hoje praticamente tem esse tipo de solução dentro dessas organizações maiores. Por que você decidiu partir para a parte mais de manager e como é que foi essa transição de individual para manager? Eu acho que, assim, o fato de eu estar aqui também me fez ser muito intencional, assim, nessa parte da carreira, né? Porque, enfim, vindo do Brasil para cá, eu acabei perdendo um pouco da minha identidade profissional, assim. Tudo que eu tinha construído, até o fato de ter trabalhado na Globo, aqui não significa absolutamente nada, assim. O pessoal não sabe o que é Globo, não sabe quais são os produtos, não sabe qual é a escala disso. Então deixa eu interromper aqui, Renato, porque isso eu acho interessante. Realmente, ninguém conhece Globo fora, tal, como marca, né, como empresa.
Mas quando você mostra o trabalho que foi feito para a Globo, independente da marca ser Globo atrás desse trabalho ou não, eu acredito que ainda é respeitado pela boa estrutura que o trabalho representa. Tô correto ou tô completamente fora? Aqui na Alemanha eu senti um pouco, depende, óbvio, da minha performance apresentando, né, o trabalho. Sim. Então, assim, caso a caso isso variou um pouco, mas também depende um pouco da pessoa que estava do outro lado, porque, assim, eu lembro um dos casos, assim, que me marcou bastante, foi que na Globo, um dos projetos que eu fiz parte, né, que eu fui o designer do time, foi no projeto do Big Brother, que a gente meio que desenhou basicamente toda a plataforma, né, todo o portal de uma das edições do Big Brother. Enfim, isso no Brasil naquela época tinha uma escala imensa, enfim, e era um projeto gigantesco, assim, tanto em questão de quantidade de conteúdo, quanto em questão de gente mesmo que visitava aquilo todo dia. Assim. Nunca vi um projeto numa escala maior do que essa. Só que eu lembro de toda hora que eu introduzia o projeto na conversa e mostrava, por exemplo, as telas, o alemão aqui, para eles, o Big Brother era uma coisa super brega, entendeu? Então, assim, tem uma diferença de interpretação também de quais são esses produtos, né? Eu mostrei também um pouco do Cartola, e aqui essa questão de fantasy games é muito atrelada à questão de apostas, enfim. Então, alguns dos meus projetos, talvez eu também não tive muita sorte, tinham muito essa barreira de quem estava do outro lado, eu conseguia perceber que eles olhavam para isso e só conseguiam ver a superfície, sabe? Do tipo, ele desenhou o site do Big Brother, tipo, sabe? Não tem o mesmo peso aqui. Entendi. Então, eu realmente senti que, vindo para cá, eu tinha que meio que recomeçar, assim, eu tinha que me provar novamente, entendeu? Então, esse conforto que eu já tinha no Rio de Janeiro, de conhecer bastante gente, enfim, do pessoal... De ter uma Globo no portfólio. Exatamente. Aqui não tinha muito isso, entendeu? Então, aliás, isso foi até uma das razões porque eu decidi começar como freelancer, era também disso me dar a oportunidade de mostrar o meu trabalho na vida real, entendeu? Da pessoa poder ali só se comprometer com um mês e eu tentar dar o máximo de mim, entendeu? Para mostrar mesmo a minha capacidade como profissional. Sim. Ok, desculpa ter interrompido você. Então vamos voltar então para a pergunta do individual para o manager. Como é que foi essa transição? Sem problema. Então, aí como eu estava dizendo, vir para cá me fez ser mais intencional, do tipo, o que eu vou querer, como que eu vou querer organizar a minha carreira, entendeu? Qual é o planejamento que eu quero, onde eu quero chegar. Essas coisas eu precisava saber, porque eu precisava ser bem intencional no sentido de, tipo, quais são os clientes que eu vou procurar, entendeu? Como é que eu consigo medir se uma empresa é uma empresa onde eu posso crescer ou não. Então, essa incerteza meio que gerou, desse outro lado, quase que um excesso da minha parte de intencionalidade por trás de cada passo que eu dei, né, quando eu vim para cá. Então, quando eu entrei para o Freeletics, uma das razões que eu entrei é que eu já via lá a oportunidade de não só me provar, mas provar design como uma disciplina dentro da empresa. Porque eu lembro quando eu entrei, tinha um designer que estava saindo e o design estava no fim meio que do processo de projeto, né? Era mais ou menos o cara que era um visual designer que fazia as coisas, ou pelo menos esse profissional era visto como um visual designer que só deixava as coisas mais bonitas, entendeu? Então eu vi lá também essa oportunidade de provar a disciplina, né, a função, além de me provar como profissional. Então eu vi esse buraco lá, vamos dizer assim. E eu sempre tive bem claro, para mim mesmo, eu gosto muito mais do desafio e gosto muito mais também do dia a dia, que está atrelado à carreira de manager, né, de gerente. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto muito de me sentir útil diretamente, sabe? Sentar do lado de uma pessoa, de entender como é que eu posso ajudar, enfim, eu gosto desse dia a dia, sabe?
Então, e eu senti que eu também posso, isso é a minha própria visão sobre mim mesmo, mas eu senti que eu tenho muito mais talento em contribuir como designer nessa função do que como contribuidor individual. Então, foi uma coisa muito mais focada em, vamos dizer assim, afinidade e paixão, do que focada em ter, sei lá, poder ou crescer hierarquicamente na empresa. Assim, não era muito meu interesse. E aí o que eu fiz é tentar ser intencional do tipo, olha, se eu quiser crescer aqui como designer, eu tenho que crescer a função de design dentro da empresa, entendeu? Fazer com que design ganhe credibilidade aqui dentro, porque automaticamente, se eu conseguir fazer isso, eu vou ser a pessoa mais óbvia, né, de meio que encabeçar essa mudança. Sim, até porque você é o promotor natural da disciplina dentro da empresa, né? Exatamente. Eu entrei lá quando a disciplina estava mais fraca, entendeu? Então, assim, já não tinha muito essa descoberta, ainda não tinha acontecido dentro da empresa. E, além disso, tinha também essa pressão de ser melhor, porque, assim, uma coisa que eu falo para todo mundo que quer se mudar para um outro país é que você tem que ser melhor do que todo mundo, todos os alemães, por exemplo, que estão ao redor de você. Assim, não tem outro jeito. Que para uma empresa chegar e dizer, olha, eu vou te contratar, mesmo que você não fale a língua, e mesmo que você tenha essa barreira cultural, você tem que ter um outro valor em algum outro lugar para meio que pagar esse lado, entendeu? Então, eu tinha essa pressão de, tipo, não só tinha essa vontade de crescer nessa direção, mas também tinha essa pressão de, tipo, eu tenho que performar muito, muito, muito mais do que eu teria que performar se eu tivesse no mesmo cargo, por exemplo, no Brasil. Eu ia me sentir mais confortável se eu estivesse no Brasil. Claro. E foi o que eu fiz, assim, eu tentei focar em meio que trabalhar mesmo, não em questão de horário, né? Que o pessoal daqui da Alemanha nem gosta de fazer hora extra, assim, todo mundo às 6 horas, todo mundo levanta e vai para casa, mas de mesmo focar e tentar fazer o melhor que eu podia, né? Todo dia, e tentar aos poucos ir provando a disciplina de design e ganhando espaço e usando esse espaço para, enfim, sugerir diferentes projetos e iniciativas e ganhando mais credibilidade com isso e crescendo. E foi um processo bem natural, assim, funcionou porque, enfim, eu acredito no poder do design, entendeu? E eu tentei fazer um trabalho de um bom designer, e eu acho que naturalmente isso foi crescendo dentro da empresa. Eu também tive a sorte de ter saído da Globo, onde foi também uma escola, né, onde o design é muito bem visto dentro tanto do departamento de produto como na organização inteira, né, na Globo.com. O designer tem voz lá dentro. Então, eu também tinha essa autoconfiança dentro do cenário da empresa para poder me articular e para poder mover essas coisas adiante, entendeu? Tá, e você acha que a questão de você ser, né, um estrangeiro, de não dominar a língua 100%, das diferenças culturais, como é que isso afetou ou não afetou essa questão de você passar a ser manager, por exemplo, na contratação de pessoal e por aí vai? Existe essa barreira ainda pelo fato de você ser um estrangeiro ou não? Olha, essa, aliás, é uma pergunta muito, muito boa, porque eu pensei bastante sobre isso. Lá mesmo no Freeletics, eu me lembro de pensando sobre isso, porque, assim, em geral, existe essa barreira, tá? Então, se você olhar para a maior parte dos times de management, aqui na Alemanha, principalmente, parece que pegaram um manager, sem brincadeira nenhuma, colocaram ele numa máquina de clonagem e todos os outros managers são exatamente a mesma. Tinha pessoas que eram tão parecidas, Alisson, que às vezes eu tinha dificuldade em discernir quem era quem. Assim, até não fisicamente. em questão de aparência física, mas em questão de comportamento, enfim, de jeito de falar. Todo mundo é bastante igual e é bem tradicional, assim, de uma certa forma. Então, assim, a figura do manager mesmo, tradicional, de chefe, sabe? E aqui na Alemanha tem essa cultura também, onde eles valorizam muito as regras, né? De você fazer um plano e seguir o plano, de sempre seguir as regras. Isso é muito forte. E eu lembro que no começo eu via isso como uma barreira, porque é bastante diferente, né, da cultura brasileira, onde as pessoas são um pouco mais adaptáveis, onde você quebra regras um pouco mais facilmente, enfim.
Mas depois eu vi que no cenário de startup, que era onde eu estava, isso me dava uma vantagem, entendeu? Porque no cenário de startup, o contexto ele muda tanto e tão rápido que se você ficar mesmo focado em seguir as regras, você se perde, porque você está seguindo a regra de um plano que já está obsoleto, que já porque não o contexto funciona mudou. mais. Uhum. E essa facilidade de meio que me virar, vamos dizer assim, essa questão essa cultura da gambiarra, né, que se adquire no Brasil, me facilitou na hora de navegar essas mudanças de contexto. Então, acabou me dando uma vantagem, porque eu era, assim, eu tinha um approach diferente e isso me dava valor, né, criava um valor em volta da minha pessoa para ser adicionado a esse time que faltava esse approach. Então, isso acabou me dando uma vantagem. Então, acho que, assim, dependendo de como você vê, você pode ver algo como uma desvantagem, mas eu acho que, geralmente, são nesses lugares onde estão as oportunidades, né, que você pode se agarrar, vamos dizer assim. Foi o que eu fiz nesse caso. Já que você entrou nessa questão da vantagem do brasileiro, né, de conseguir fazer com que isso vire uma oportunidade, eu imagino também que você não conheça muitos brasileiros designers por aí. Deve ser muito mais difícil de encontrar designers aí do que é, por exemplo, aqui em Nova York. Como é se existe alguma comunidade de brasileiros aí? E se existe já essa noção coletiva das empresas de que o design brasileiro é bom, como a gente vê por aqui, ou essa ideia do profissional que vem do Brasil é um pouquinho diferente na Alemanha? Assim, isso mudou muito durante esses 4 anos que eu tive aqui, assim. Então, quando eu cheguei, também tem a questão quando eu cheguei, eu tinha uma visão um pouco mais limitada também, né? Porque eu tinha acabado de chegar. Mas de 4 anos para cá, isso mudou bastante. Hoje em dia, por exemplo, eu conheço alguns designers brasileiros que estão aqui em Munique. Aqui tem muito desenvolvedor brasileiro também, muito desenvolvedor brasileiro. Ou seja, em questão de também se sentir um pouco mais próximo de casa e ter essa comunidade brasileira, isso não foi tão difícil depois que eu comecei a trabalhar em startups. A comunidade portuguesa aqui também é muito grande e é muito conectada com a comunidade brasileira. Então, eu até adquiri umas gírias de Portugal que, às vezes, quando eu volto para o Brasil, eu solto uma ou outra e o pessoal ri pra caramba. Legal isso. E assim, exatamente. Então, hoje em dia, assim, existem muito mais brasileiros, mas a comunidade em geral de brasileiros aqui não é tão próxima, assim. Eu acho que, assim, se eu tivesse que explicar o porquê, eu acho que é muito por causa dessa dificuldade de se integrar e meio que coloca muito foco em você resolver a sua vida primeiro, entendeu? Então, como isso é bastante novo, como eu te disse, 4 anos atrás quase não tinha, tipo, procurei bastante brasileiros, designers aqui, quase não conseguia achar ninguém. Como isso é bastante novo, eu acredito que a maior parte das pessoas que chegaram nessa leva ainda estão muito na correria de se estabelecer, entendeu? De conseguir mesmo se estabelecer não só profissionalmente, como pessoalmente, aqui se integrar, né? Aprender a língua. Então, eu vejo que a comunidade é um pouco mais desconectada, assim, na parte de design. Na parte de desenvolvimento é um pouquinho mais... eles são um pouco mais próximos, mas também por causa da quantidade, assim. E a questão que você falou da percepção do design brasileiro, eu também vejo que isso está mudando bastante. Quando eu entrei... eu esperava, por ouvir também a história dos meus colegas compartilhando sobre se mudando para tanto Nova York quanto São Francisco, eu fiquei assim bastante motivado, né, de pensar que os brasileiros são muito bem vistos na área de tecnologia em geral e tal. Mas quando eu vim para cá não teve tanto preconceito. Isso é uma coisa boa de ser brasileiro. O pessoal, assim, eu não senti tanto preconceito no sentido de você está vindo para cá para roubar nossos empregos ou algo que, enfim, pode acontecer. O pessoal é geralmente um pouco mais amigável com os brasileiros em geral, mas também não vi nenhuma parte, nada no sentido de o pessoal conhecer a força do design brasileiro também. Então, há um certo, vamos dizer assim, uma certa ignorância. Um mundo desconhecido. Assim. Exatamente.
Ou seja, não existe então essa ideia do profissional de design brasileiro que é super talentoso e que, como disse o Harrison lá num dos primeiros episódios, assim, que quando entra um designer brasileiro no time, o pessoal fala: putz, agora o bicho vai pegar porque o cara vai mandar bala. Não existe essa ideia, mas eu espero que tanto eu quanto meus colegas brasileiros designers aqui em Munique estejam plantando essa semente. Então, eu espero que daqui a alguns anos exista essa ideia, assim, porque eu acho que nós somos realmente uma das primeiras levas consideráveis, né, de designers aqui em Munique. Em Berlim, eu diria que já existe um pouco mais dessa noção de que o mercado brasileiro para tecnologia é bem forte. Aqui em Munique, muitas vezes eu tenho que explicar isso, tanto porque pelo fato de que eu também foco bastante no Brasil na hora de contratar gente, né? Porque, enfim, eu sei que design é bastante forte no Brasil e gosto de contratar times internacionais e tenho que, de vez em quando, também explicar o porquê que você está entrevistando tanto brasileiro, explicar que isso não é uma certa preferência, mas também uma estratégia, né, de fato. Então, deixa eu pegar um gancho aqui e já encaixar uma outra pergunta. Quando você começa a conversar ou procurar designers lá no Brasil para contratação, o que você deixaria aqui de conselho para o pessoal que está procurando, de repente, alguma coisa mais para a parte da Europa, em termos de portfólio, documentação, língua e outros potenciais conselhos que você possa ter para esse pessoal? Eu acho assim que o primeiro conselho que eu posso dar é de ser humilde, principalmente quando aplicando para a Alemanha. Uma das coisas que eu percebi é que no Brasil tem muito essa cultura de se vender e de mostrar para a empresa o quão bom você é. E isso aqui soa um pouquinho agressivo, no sentido de os recrutadores aqui estão muito mais interessados de você sabe em que momento você está da sua carreira, você sabe quais são os seus pontos fracos e pontos fortes, você tem um plano para, enfim, melhorar os seus pontos fracos. Então, uma coisa que eu percebi muito é que brasileiros, quando aplicaram para as empresas onde eu estava, tinham muito um discurso focados em si mesmos, sabe? E muito pouco... Eu vejo isso até pela cover letter da aplicação, né? Eu não sei como se diz cover letter em português. A carta de introdução, carta de apresentação. Da apresentação. Exatamente. Eu vejo até pela carta de apresentação que às vezes as pessoas nem mencionam o nome da empresa. Então, assim, é bastante focado de, eu tenho 1000 anos de experiência e sou a última batata do pacote. Isso soa bastante prepotente, enfim, para cá. Isso tem uma resistência aqui nesse lado. Entendi. A última batata do pacote é uma tradução literal da versão da Alemanha ou da última bolacha do pacote? Eu peguei, talvez seja de Portugal também, não sei. Porque eu acho que é a última bolacha do pacote, mas a última batata é a primeira vez que eu escutei. Eu não sei se é uma versão carioca ou uma versão portuguesa. Isso aqui vou pesquisar depois. Mas, enfim, esse é o primeiro ponto, né? Essa humildade de mostrar por que você se encaixa na empresa, por que a empresa também se encaixa na sua jornada profissional. Esse é um dos pontos. E o segundo ponto é se preparar, assim. Isso, nossa, eu já tive vontade de chorar, sem brincadeira, de ver pessoas que eu sabia, até pelo currículo, eu sabia as empresas onde eles passaram, sabia, essa pessoa só pode ser brilhante, sabe? Quando você olha e pensa, essa pessoa é boa, tenho certeza disso. E se a pessoa fazer uma entrevista tão ruim por causa de falta de disciplina, de falta de preparo num certo ponto, que eu não podia, mesmo eu querendo, já tinha esse bias de eu quero essa pessoa no meu time, eu não consegui contratar, assim. E isso vai por diversos fatores, principalmente em preparar, por exemplo, tinha muita gente que teve um caso, por exemplo, que uma pessoa chegou atrasada para a entrevista, não trouxe portfólio, não trouxe computador e, não se preparou completamente. Então, assim, eu não sei, eu até me perguntei, será que
porque eu sou brasileiro também, as pessoas esperam algum tipo de, sei lá, que eu vou facilitar isso de alguma forma, mas isso aconteceu muitas vezes, e depois falando com meus amigos desenvolvedores, que também contratam, eles falaram mesmo, eles falaram, nossa, eu já fiquei desapontado tantas vezes com pessoas que eu sabia que eram boas, mas não levaram a questão toda a sério, sabe? Então, assim, eu acho que é meio questão de bom senso, de ser humilde, de aproximar as empresas com uma certa humildade, né? E de ter esse bom senso de se preparar para você... Porque é um projeto de design, no fim. Assim, eu acho que tem muito paralelo entre aplicar para um trabalho e um projeto de design. Você também pode ser intencional sobre como seu portfólio o que você vai falar, enfim. E eu vejo que tem pessoas super seniors que na hora da entrevista não se prepararam no nível que eu sei que elas podem se preparar. Entendeu? Uma pergunta bem específica para quem está, de repente, pensando para ir para a Alemanha, ou seja, ela é bem focada onde você está. Hoje, na tua opinião, se eu quiser, por exemplo, começar a procurar um emprego em Munique, tá? Não estou nem falando de Berlim, mas especialmente em Munique. Preciso realmente aprender a falar alemão ou com inglês eu vou me virar bem numa entrevista, por exemplo? Eu diria não precisa aprender a falar alemão. Se você tem muita vontade de viver na Alemanha, é bom já começar, porque também demora. Mas você não precisa falar alemão, porque aqui existe um ecossistema de startups muito grandes e o mercado tanto de designers quanto de pessoas de tecnologia em geral não dá demanda. Então, assim, essas empresas têm que contratar fora e aí tem que usar o inglês como língua oficial. Então, isso é bastante comum aqui em Munique, principalmente em Berlim, da língua oficial de trabalho ser inglês, né? Óbvio que o alemão vai te facilitar, se integrar, enfim, mas você consegue aplicar só com o inglês. Legal. E, na verdade, o que me deixa bastante surpreso de não ver mais brasileiros aqui é que o processo não é difícil. Assim, comparado com o processo, por exemplo, de conseguir um visto para os Estados Unidos, isso daqui é muito fácil. É muito fácil mesmo, porque não há custos extras ou não há, assim, a pessoa não tem esse lance do sponsorship. Basicamente, você aplica, você vai fazer a entrevista. Se a empresa quiser te contratar, eles só precisam fazer um contrato da mesma forma que eles fazem um contrato para qualquer outra pessoa, alemão ou não. Eles vão mandar esse contrato por correio para você. E, enfim, se tudo der certo, né, você também aceitar a proposta e tal, você, com esse contrato, é o que você precisa para ir no consulado, né, na embaixada alemã, no Brasil, e dar entrada ao processo de visto. Isso demora um pouco, mas, assim, demora semanas, entendeu? Ao invés de meses, por exemplo, que é bastante comum. E na nossa profissão, como tem uma demanda muito grande de profissionais de design, isso é até um pouco mais facilitado, assim, entendeu? É um pouquinho mais difícil se você não tiver ensino superior, né? Você tem que provar que você trabalha um determinado tempo já, enfim, você tem que se provar de outras formas, que é um pouco mais complicado, porque sai do script ali. Mas tendo um diploma de ensino superior e tendo uma proposta de uma empresa, é basicamente isso que você precisa para vir, assim. Não precisa de nada mais complexo que isso. Viu? O pessoal, então, que está pensando, Alemanha, aí vou eu. Exatamente. Legal. E eu também ficaria feliz de ver mais brasileiros por aqui, para não ficar tão só. Sim. Renato, então, para a gente fechar, eu queria que você desse então para o pessoal meios de te contatar, se tiverem dúvidas, redes sociais e por aí vai. Te agradeço mais uma vez, obrigado pela conversa, foi super bacana, foi super diferente. O microfone é seu novamente. Assim, quem quiser falar comigo, trocar uma ideia, me adiciona no LinkedIn, eu sou bem fácil de achar lá. Eu não sou muito presente em outros canais de rede social. E quem tiver interesse de também pensar e considerar vir trabalhar na Alemanha, né, e, enfim, dar um próximo passo na carreira de design, também fique à vontade para entrar em contato comigo no LinkedIn, porque agora na empresa onde eu estou, no Personio, nós também estamos contratando designers e eu também estou num processo de
de entrevistar novas pessoas, enfim, e o time também é super internacional. Opa, olha aí, galera, olha aí, olha a oportunidade. Como é que fala? Oportunidade na timeline. É uma boa oportunidade e é legal também porque todos os brasileiros que eu entrevistei, acabei trazendo para cá, para Munique, eu senti que para eles também foi mais fácil pelo fato de eu ser brasileiro. Geralmente na entrevista mesmo, no finalzinho, eu falo um pouco da minha experiência e tal, eu tento fazer com que o processo deles seja um pouquinho mais fácil do que o meu foi, né, de cair aqui de paraquedas. Então, quem quiser trocar ideia sobre ou tiver interessado em dar esse passo, me manda uma mensagem lá no LinkedIn, me adiciona lá e a gente conversa. Legal, eu vou colocar o link do teu profile lá na descrição do episódio. Beleza. Renato, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer imenso, obrigado a todos que ouviram e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Um abraço.